Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula, né? Hoje nós estaremos falando sobre posições relativas entre retas. Você já conhece o que é uma reta, uma semi-reta e um segmento de reta. Hoje nós estaremos falando sobre posições entre elas. Olha só, vamos falar sobre retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. O que são retas paralelas? Retas paralelas são duas retas que não possuem nenhum ponto em comum em toda a sua extensão. Ou seja, elas estarão próximas uma da outra, mas não irão se tocar, certo? Uma propriedade muito interessante sobre essas retas é que a distância entre elas será sempre a mesma, independente do ponto escolhido para medi-las. Então, vamos aos nossos exemplos. Olha só, aqui eu tenho um parzinho de retas. Aqui eu já tenho outro exemplo também com cores diferentes. E devemos nomeá-la, como reta, qualquer letra que seja minúscula para nomear retas. Aqui eu vou chamar uma de reta a outra de reta T. No outro exemplo, eu vou chamar de reta R e reta U. No meu primeiro exemplo, olha só, eu tenho duas retas próximas uma da outra, E como elas são retas, elas são o quê? Infinitas, nas suas extremidades. Então, aqui essa setinha aqui indica o quê? Que ela vai continuar. Então, a gente imagina que essa reta ela continua aqui, ó, infinitamente. E a outra também. E quando nós imaginamos, olha só, a gente observa que elas continuam, na mesma direção, uma próxima da outra, porém não se tocam. Do outro lado, da mesma forma, imagine que você continue essa reta. Olha só. Ela continua próxima da outra, porém não irá se tocar. E quando isso acontece, nós chamamos essas retas de retas paralelas. Por quê? Porque elas continuam ali próximas das outras, uma da outra, mas ela não se toca em nenhum momento, ela não tem um ponto em comum. Então, eu posso afirmar que esse aqui é uma reta paralela. E esse aqui, vamos observar? Olha só, eu tenho a reta R e a reta U. Como é uma reta, ela se prolonga aqui infinitamente. Imagine que essa reta ela continua, ó, continua, do outro lado também. Observe que se você imaginar que essa reta, ela, continua aqui, o que está acontecendo? Elas estão se afastando uma da outra. E no outro sentido, ó, imagina aqui que você continua, essa reta, olha só. E a reta U também. Olha só o que acontece. Se eu continuar essas duas retas, elas vão se tocar em determinado local. E quando isso acontece, nós teremos um ponto em comum, certo? Então, quando isso acontece, ó, essa reta ela se prolonga aqui e vai tocar em determinado local, ela não será uma reta paralela, certo? Então, eu posso afirmar aqui que desses dois exemplos, essa daqui, ela não é uma reta paralela. Já minha outra aqui, ó, minha reta A e a reta T, eu posso afirmar que elas são paralelas, certinho? E quanto às retas concorrentes? Retas concorrentes são duas retas que possuem apenas um ponto em comum e não é necessário que pertençam ao mesmo plano. Então, vamos ao exemplo. Olha só, aqui eu tenho duas retas, vou chamar uma de reta N e reta M. Lembrando que para representar retas, nós representamos com letras minúsculas, certo? Observe que a minha reta N, olha só, ela tocou na reta M, Elas se cruzaram aqui. Então, aqui eu terei o quê? Um ponto em comum entre as duas retas, certo? Então, quando isso acontece, eu vou chamar de quê? Reta concorrente. Por quê? Porque essa reta, ela tocou uma na outra, certo? Ela teve aqui um ponto em comum entre as duas. Vamos ao próximo exemplo. E retas concorrentes perpendiculares? Como assim? Elas são retas que possuem ponto em comum formando um ângulo de 90 graus. Então, além dela tocar uma na outra, ela vai formar também um ângulo de 90 graus. Então, nós chamamos elas de quê? Reta concorrente perpendicular. Vamos observar o exemplo. Olha só, aqui eu tenho uma reta. Temos outra chegando. Vamos chamar de reta Y
e reta X. Observa, olha só, ela já é uma concorrente porque ela tocou uma na outra, olha só, certo? Teve um cruzamento aqui entre as duas retas. Então, aqui eu já tenho um ponto em comum. E por que eu vou chamar ela de perpendicular? Porque toda vez que você encontrar uma reta com esse símbolo, ele quer dizer o quê? Que essa reta ela formou um ângulo de 90 graus, ou seja, desse lado aqui, ó, eu tenho, nessa abertura aqui entre y e x, eu tenho o quê? Um ângulo. E esse ângulo é a mesma medida desse ângulo, que também será a mesma medida desse e desse. Então, aqui nós temos o quê? Uma reta concorrente, porque tocou uma na outra, e também perpendicular, porque formou aqui um ângulo de 90 graus. 4 lados, né, de 90 graus, de mesmo tamanho, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido, né? E que isso facilite a realização de suas atividades. Beijos e até a próxima!